Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Neste dia 28 de novembro de 2023, nós somos chamados a acolher a palavra de Deus que vem convidar-nos a estarmos sempre atentos para os sinais do tempo, sobretudo para viver a cada dia bem, a fim de ir acolhendo no nosso tempo, nos nossos dias, a vontade amorosa de Deus. Vamos ouvir o Santo Evangelho, abrindo sempre mais nosso coração para a palavra santa do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 21, de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós estamos vivendo este tempo de preparação para a chegada do Advento, e o Advento que também é tempo de preparação para a chegada do Natal, para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então estamos nesse espírito de preparação. E nesse tempo de preparação, somos sobretudo chamados a pensar em algumas coisas essenciais para a vida, porque muitas vezes podemos nos perder pensando em muita coisa ou abraçando muita coisa e esquecendo que existem coisas que são essenciais e que nós precisamos de verdade dar uma atenção especial para tais coisas. E hoje no Evangelho gostaria de chamar a atenção para dois elementos. Um primeiro é sobre a passagem, a dimensão de passageira das coisas. Ao povo que estava admirado do templo, que era ornado com beleza, Jesus vai dizer: estão admirados com isso? Não ficará pedra sobre pedra. É interessante a gente ouvir Jesus dizer isso, sobretudo porque é importante que lembremos que as coisas são passageiras. Nós precisamos valorizá-las, como arte, como bens que foram adquiridos, mas é preciso comunicar ou nos relacionar com as coisas sempre nesse espírito de passageiro que elas têm. Elas, as coisas, vão passar. Nós permaneceremos, porque em Deus nós nos tornamos dotados da eternidade. Deus nos garante esta graça, de sermos eternos. Então, é preciso que tenhamos a consciência de que as realidades materiais elas são passageiras e nos relacionar com elas nessa condição, para não entregar às coisas, aos bens materiais, o nosso coração. É fundamental que tenhamos essa consciência da provisoriedade, do estado passageiro das coisas, sobretudo para que a gente não dê o nosso coração a elas, para que a gente não faça delas os senhores da nossa vida, mas que a tratemos como devem ser tratadas, como elementos que nos ajudam a viver, a ter uma vida boa, mas sem apegar-nos às coisas. E depois Jesus ele vai falar sobre o tempo, que também ele é passageiro, e nós devemos aproveitar do tempo que é passageiro para poder praticar aquilo que Jesus nos pede. O povo pergunta: quando vai ser essas coisas? Quando vai ser o fim? Tantas vezes
fazem esta pergunta no Evangelho, a resposta de Jesus, ela é sempre para nos levar a compreender que não é importante a gente saber quando será o fim, mas o que é importante é que, sendo o fim hoje ou daqui 1000 anos, nós estejamos preparados para acolher a vontade de Deus constantemente em nossa vida. Porque se a gente faz a experiência de no dia a dia ir buscando praticar a vontade de Deus, acolher essa vontade, colocá-la em prática, nós vamos acolhendo isso durante a vida e quando chegar a nossa hora de dar a nossa vida a Deus, de apresentar para Ele o relatório, da nossa vida, aquilo que nós fizemos, como o Evangelho de domingo chamava a atenção, nós estaremos muito tranquilos para isso, porque pautamos a vida a partir da experiência da acolhida da vontade de Deus em nossas vidas. Então, acolhedores da vontade de Deus no dia a dia das nossas vidas, nós teremos certamente a possibilidade de dizer o nosso sim definitivo a Ele e de ver Ele realizar em nós o seu plano, o seu projeto de plena salvação. Esse é o convite que o Senhor nos faz. Acerca de quando será, o mais importante é como estamos e como nos colocamos diante da vida, diante das realidades que nos são propostas, porque se a gente assim vive, nós vamos certamente experimentar a graça se realizar em plenitude na nossa vida. Então, que o Espírito de Deus nos ajude verdadeiramente a estarmos abertos à vontade de Deus a cada dia, para que quando chegar o grande dia, nós já estejamos acostumados com a vontade dele e, assim, entremos de verdade nessa plenitude de vida que ele prepara para cada um de nós. Estejamos abertos à graça de Deus, usando as coisas, amando as pessoas e louvando com o nosso coração e com todo o nosso ser ao Deus vivo e verdadeiro que nos ama tanto e que semeia em nossos corações a semente generosa do seu amor. E que venha sobre nós generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu gostaria de desejar a você neste dia muita abertura de coração para acolher a vontade de Deus. Também muita coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia, muita alegria para experimentar as bênçãos que Deus concede a você e, sobretudo, muito amor para dar à vida o sentido belo que ela deve ter a partir da acolhida da nossa parte. Fica com Deus, um forte abraço.